Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais extraordinárias que existem, as primeiras 8 semanas do desenvolvimento humano. É um período de transformação assim radical, onde a vida vai de uma única célula para um ser complexo já reconhecível. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é justamente essa: como é que um projeto tão, mas tão complexo é executado num tempo tão curto? A resposta está numa sequência de eventos que é orquestrada com uma precisão impressionante. Olha, essa imagem aqui já nos dá um mapa visual do que vem pela frente. Repara só na mudança dramática, semana a semana. A gente passa de uma pequena esfera de células para uma forma que já é nitidamente humana. É quase inacreditável que tudo isso aconteça em menos de 2 meses, né? Para a gente entender essa transformação, nosso caminho vai ser o seguinte: vamos começar com a primeiríssima célula, acompanhar a jornada dela na primeira semana, ver como ela se dobra para formar um corpo, entender como o sexo é definido, explorar o poder incrível das células-tronco e, no final, ver a transição de embrião para feto. Bom, nosso ponto de partida é o momento zero, a concepção. É bem aqui que uma única célula é formada, e ela já contém todo o projeto genético para um novo indivíduo. A fecundação é esse evento inicial. É o momento em que o material genético se une para criar a primeira célula, o zigoto. E a partir daqui, os cientistas se referem a toda essa estrutura, o embrião e as membranas que dão suporte a ele, como concepto. E aqui está o pulo do gato. O zigoto é uma célula totipotente. Pensa nela como a célula mestra definitiva. Sozinha, ela tem todas as instruções e o potencial para construir um ser humano inteiro, e isso inclui até a placenta. A partir dessa única célula, começa uma corrida contra o tempo, uma série de eventos super rápidos e críticos. Vamos avançar para ver como isso se desenrola na primeira semana. O mais interessante aqui não é só a divisão das células, mas a jornada física mesmo. Depois da fecundação lá na tuba uterina, o zigoto começa uma viagem em direção ao útero, e no caminho ele vai se dividindo, se transformando, até ficar pronto para se implantar. O processo é fascinante. O zigoto se divide várias vezes, mas sem aumentar de tamanho, formando a mórula. Logo depois, uma cavidade surge no meio, e aí ele vira o blastocisto. E é aqui que a gente vê a primeira grande especialização. A massa de células de dentro vai virar um embrião, e a camada de fora vai formar a placenta. E só para a gente ter uma noção da escala, o tamanho dessa estrutura toda já super complexa no final da primeira semana é minúsculo. É literalmente do tamanho do ponto final de uma frase. É uma complexidade gigantesca numa escala microscópica. Depois da implantação, a gente entra no período mais crítico. Das semanas 3 a 8, um disco que era plano, de células, se transforma num corpo com uma forma que a gente já reconhece. Essa linha do tempo resume os grandes saltos. Na terceira semana, o projeto fundamental do corpo é estabelecido. E na quarta semana, acontece um evento incrível. O coração começa a bater, a um ritmo de mais ou menos 110 batimentos por minuto. Daí para frente, o desenvolvimento acelera de uma forma impressionante. A gastrulação é talvez o evento mais importante de toda a nossa formação. Pensa assim, é como pegar uma folha de papel de 2 camadas e dobrar de um jeito muito complexo para criar uma estrutura de 3. Cada camada dessas, ectoderma, mesoderma e endoderma, tem um destino certo, dando origem a tudo, da pele ao cérebro, dos ossos ao sistema digestivo. Ao mesmo tempo, está acontecendo outra coisa super importante: a neurulação. Usando a mesma ideia de dobrar, é como se uma parte da camada de cima se dobrasse sobre si mesma para formar um tubo, e esse tubo é nada menos que o precursor do cérebro e da medula espinhal. É um momento tão delicado que qualquer fator externo pode ter um impacto enorme. E é exatamente por isso que se ouve tanto falar na importância do ácido fólico. Ele tem um papel fundamental para que esse tubo neural se feche direitinho. A falta dele pode levar a defeitos muito sérios, o que mostra como um simples nutriente pode ter um impacto profundo nesse processo tão delicado. Agora, vamos para uma das questões mais fundamentais: como o sexo é determinado. O processo começa com uma estrutura que é comum e que pode seguir por 2 caminhos bem diferentes. A base de tudo é genética. Se o zigoto tem 2 cromossomos X, ele vai seguir o caminho para se tornar feminino. Mas, se tiver um cromossomo Y, um gene específico chamado SRY é ativado e ele funciona como um interruptor, direcionando o desenvolvimento para o caminho masculino. Olha que interessante neste diagrama. Ele mostra a gônada no seu estágio indiferenciado.
Até a 7ª semana, a estrutura é a mesma. É a presença ou a ausência do sinal desse gene SRY, que vai determinar se essa mesmíssima estrutura vai virar um testículo ou um ovário. É uma verdadeira bifurcação no caminho do desenvolvimento. E a mesma lógica vale para a genitália externa. As mesmas estruturas primordiais, o tubérculo genital, as pregas urogenitais e as saliências lábio-escrotais, vão dar origem ou ao pênis e ao escroto, ou ao clitóris e aos lábios. São os hormônios produzidos pelas gônadas, que acabaram de se diferenciar, que guiam essa transformação final. E toda essa capacidade de se transformar nos leva de volta a um conceito fundamental: o poder das células-tronco. As células-tronco são, basicamente, as células construtoras do corpo. A principal característica delas é que elas ainda não têm uma função especializada, mas podem se transformar em células que têm, como uma célula de músculo, de cérebro ou de sangue. Existe uma hierarquia de poder, digamos assim. O zigoto, como a gente viu, é totipotente. Ele pode formar absolutamente tudo. Já as células do embrioblasto, aquelas que formam o embrião, são pluripotentes. Elas ainda são incrivelmente versáteis e podem formar qualquer célula do corpo, mas já perderam a habilidade de formar a placenta. É essa plasticidade que torna a pesquisa com células-tronco tão promissora. E assim, ao final da 8ª semana, nossa jornada embrionária chega numa etapa decisiva, marcando a transição para a próxima grande fase do desenvolvimento. Ao final dessas 8 semanas, embora o ser tenha só uns 3 centímetros, os primórdios de todos os principais órgãos e sistemas já estão lá, no seu lugar. O coração está batendo, o cérebro tem estrutura, braços e pernas se formaram. A partir daqui, a gente entra no período fetal, que vai ser principalmente de crescimento e maturação. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O que esse desdobramento tão preciso e rápido nos diz sobre a profundidade e a elegância do código que rege a vida?